Paz do Senhor, vamos aí para mais uma aula, né, da Bíblia Sem Mistérios, dessa vez o capítulo 21 do Evangelho de Mateus. Estamos caminhando aí para a conclusão dos estudos aí do Evangelho de Mateus. Espero que vocês possam colocar as suas dúvidas aí para poder a gente crescer ainda mais. Porque quando vocês perguntam, é importante da gente frisar o seguinte: quando vocês perguntam, a gente sabe que tipo de dúvida vocês têm. E a gente tem condição de melhorar ainda mais o conteúdo justamente respondendo essas dúvidas. Normalmente, a dúvida de uma pessoa é a dúvida de muitas pessoas. E quando você me ajuda com uma pergunta, você está ajudando também a outras pessoas. Né? Mas vamos lá, vamos começar a leitura do Evangelho de Mateus. Esse capítulo é um capítulo muito bom, tem lições muito fortes. Vamos lá. E quando se aproximaram de Jerusalém chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus dois discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumento com ela. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre o jumentinho, filho de animal de carga, e filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. Esse é um fato importante porque é um fato profético que revela o princípio, o início, né, do processo onde Jesus Cristo começaria, né, dentro da crucificação. Ah, no início da passagem, no capítulo passado, a gente já tinha falado, a gente já tinha falado que Cristo já tinha comentado sobre o seu, ah, o seu, sobre o seu processo, né, do que ele iria passar. Esses fatos nessa época aí, Jesus já estava trazendo somente revelações proféticas. Então, por exemplo, esse texto que a gente acabou de ler é uma revelação profética de Zacarias 9:9, né? Então Jesus estava falando ali sobre o que quando ele manda pedir, manda chamar, um, chama os seus discípulos, manda que eles tragam a jumentinha, é porque essa jumentinha e essa entrada, esse momento, ele precisaria cumprir uma profecia previamente é, liberada por meio do povo de Israel, porque se referia ao povo. Então ele diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, ó filha de Sião, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu filho, eis que o teu rei virá a ti justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumento. Então aqui você vê que tem várias profecias, principalmente o fato da forma como o rei vai chegar e do que ele representa, não só como rei, mas como salvador. E aí, sem os valores desse mundo. Então, o primeiro valor que não é desse mundo é o valor da pobreza, porque não há riqueza, a riqueza de Cristo não é nesse mundo. Né? E esse jumento montado sobre o jumento é essa expressão, porque reis andam em cavalos, não em jumentos. Então, o segundo valor desse mundo, ou que não é desse mundo, é a forma como ele entrará e a sua forma justa de ser. Tudo isso aí está conectado com o processo todo no qual Cristo acabou nos ensinando. Né? Então, aí está o ensino profético profundo, já na primeira passagem desse capítulo aí do livro de 21 do Evangelho de Mateus.
Outro detalhe importante também nesse cumprimento profético é o fato de que Jesus ele dá uma ordem, né? Ele chama dois dos discípulos dele e diz assim: ide à aldeia que está de frente de vós e você vai encontrar uma jumenta preta, desculpe, e um jumentinho com ela. Ou seja, Jesus anteveio a situação toda que iria acontecer, né? E aí ele manda os seus discípulos, dois desses discípulos, né? Desculpe, amados, hoje a minha alergia está bem braba aqui. Eu vou... Me desculpe. Vamos lá. Então, o tempo de manhã cedinho agora, está chuvoso aqui em Salvador, e aí me ataca, né? Então me perdoe, mas se eu quero continuar a aula. Se eu tivesse ao vivo, eu teria que dar aula, né? Então perceba, eu quero deixar o máximo de naturalidade possível nessa aula. Mas não é coronavírus, não. E se for, não passa por esse, por esse canal aqui que a gente está. Né? Então aqui Jesus ele fala, ele escolhe dois discípulos, envia esses discípulos, e quando eles chegam lá, a Betfagé, né, quando eles chegam na aldeia lá, os discípulos encontram de fato essas jumentas, né, essa jumenta e o jumentinho, e traz para ele, e assim se cumpre mais uma profecia, que apesar de ser uma profecia que aparentemente é simples, mas não, por quê? Porque essa profecia, lá na frente a gente vai entender por que existem profecias que têm outros fundamentos mais complexos, né? Tipo a do cavaleiro branco, vermelho, amarelo e preto. E como é que funciona esse cumprimento? A gente precisa ver da literalidade desses cumprimentos proféticos, fundamentados inclusive nesses textos que nós estamos vendo aqui. Vamos lá continuar a leitura. Vamos vencer. Diz assim: e muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito ao que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Vamos parar aqui, vamos dar uma explicação rápida sobre isso aqui. Então, muitíssima gente estendia as vestes pelo caminho. Estendia as vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvore e espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Então é uma palavra de louvor, né? De louvor que a população ela já estava estendendo em relação a Jesus, ela já estava dirigindo, porque o nome de Cristo já estava famoso naquele lugar, já estava famoso, já estava conhecido. É, essa palavra Hosana, o que é que ela significa? Nessa época, na verdade, era um clamor da população, um pedido, né? Essa palavra Hosana, ela tem origem no hebraico, né? Que é a palavra do grego Roshaná. Então, por exemplo, existe uma festa judaica chamada Rosh Hashanah, que significa o ano da salvação. A palavra Hosana, Hoshaná, significa salvar, 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 salve-nos. Né? Então, quando eles falam Hosana nas alturas, significa salve-nos, Hosana, salvação que vem do céu, salvação que vem do alto. Né? Então havia já um reconhecimento, né, de tudo isso, já havia um entendimento dessa de que Jesus ele tinha essa influência, só que era levada ainda muito do lado político, porque quando eles falam assim, Hosana nas alturas, significa salvo-nos, nós imploramos que nos salve. É como se fosse assim um clamor da população pela salvação com relação a o que os judeus estavam passando na mão dos romanos. Continuando aqui a leitura, vê aqui, versículo
10 ao 30, assim, e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam. Eu quero parar aqui, porque depois aqui você vai ter a parte da expulsão do templo, né? Então vamos lá. É, quando aquele clamor popular, né, aquele clamor da população, começou a levar questionamentos. Quem era que questionava? Na verdade, o questionamento era por parte de pessoas de escribas, fariseus, né? Porque até então eram os únicos que não estavam reconhecendo né, a missão de Cristo, não estavam reconhecendo a autoridade de Cristo. Né? Então eles ainda batiam de frente muito com Jesus, questionando-se a sua origem, por conta até mesmo desses valores que eles estão em desacordo com a ideia do Machia, né, que eles tinham, que eles têm até hoje. Muitos judeus ainda têm a ideia de um Machia completamente diferente da ideia que Cristo se apresentou. Jesus se apresentou como um Messias sem pompa, um Messias sem poder político, entre aspas, né? Um Messias sem ser aclamado pelas outras nações até então. É, e a ideia que os judeus têm de Machia, de Messias, é justamente o inverso. É alguém que teria um poder político, um clamor, e isso a gente pode ver até no Apocalipse. Né? Hoje até que essa ideia mudou um pouco, se você for observar os rumores que se fala em Israel sobre o Messias, é bem um pouco diferente. Mas a gente percebe dentro do processo de evolução das escrituras e dos cumprimentos proféticos que o caminho para o Messias ainda com essa visão de Jerusalém, né? Dos judeus. Então isso diferencia e acaba realmente causando confusão e desentendimento. Mas a população já sabia que Jesus era um profeta, que era um profeta vindo de Nazaré, um local que era discriminado profeticamente falando. Mas aí Jesus ele entra no templo de Deus, no templo do Beit Hamikdash, né? Era o segundo Beit Hamikdash, que é o segundo templo. E lá nesse templo havia uma espécie de um comércio, uma espécie de uma negociação da adoração, né? Onde a gente vê essa repetição dos pecados, da indulgência, tudo isso e que aconteciam naquele tempo, e a Bíblia fala assim: aí entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou suas mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pomba, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tem convertido em covil de ladrões. Então o significado desse texto aí, ele é extremamente complexo, porque às vezes ele é confundido de algumas maneiras com aplicações do dia a dia, mas é uma forma completamente diferente. Você vê ainda coisas do dia a dia de hoje, né? Cidades as quais se dedicam ao turismo, entre aspas, religioso, no qual são vendidos materiais, são vendidos uma série de elementos para poder compor a tradução do etéreo na vida das pessoas, ou seja, daquilo que é transcendental, sobrenatural, em busca de milagres. Aqui nessa época um pouco diferente, e como estava se aproximando a Páscoa, perdão, amados, ai, mas eu vou continuar. Como estava se aproximando a Páscoa, o que é que acontece? A cidade estava lotada, né? Então era o período de Páscoa, então muita gente vinha de fora. E nesse período de Páscoa era o período de oferta, de sacrifício, também de celebrações. Nessas celebrações que aconteciam no templo, as pessoas vinham de fora e era necessário a troca do dinheiro, né, dos valores. Então, pessoas que vinham da Babilônia, as pessoas que vinham do norte, das regiões árabes, do
sul, do Egito. Havia judeu em todo lugar. O judeu não só tinha em Jerusalém, né? E muitos se estabeleciam fora de Jerusalém, fora da Terra Prometida. E nessa peregrinação até Jerusalém, eles traziam às vezes o dinheiro, a moeda local, a moeda que eles traziam dos locais deles. Então eles precisavam trocar, né, converter essas moedas. Por isso tinham cambistas, que eram essas pessoas que faziam isso, e pessoas que vendiam pombas. Então muitas pessoas estavam ali também em volta vendendo as pombas, porque as pombas eram o quê? Eram, você vai estudar no livro de Levítico, ou já estudou, não sei, no livro de Levítico, era um tipo de oferta pelo Teshuvá, que é o tempo do arrependimento, o tempo onde eles faziam o processo de arrependimento deles através do sacrifício de animais. Então vamos continuar aqui agora. Por que que aconteceu? E Jesus chegou e disse que essa não era a forma. Ele já tinha deixado a forma lá. No tempo, foi antes desse período, mas aqui a gente vai estudar ainda, que é em João capítulo 4, o restabelecimento do estado da adoração, não mais adoração como algo que você possa fazer com dinheiro, com o corpo, mas com o espírito. Continuando a leitura, vamos ver aqui. Vai dizer assim: e foram ter com ele no templo cegos, coxos e curou-os. Vendo então, vamos parar aqui. Nessa época aí, vai que é rápido. Vou ter com eles coxos, cegos, e Jesus saía curando todo mundo. Isso era um processo natural. Uma coisa que eu acho interessante, se eu vou parar aqui, vou dar uma pincelada. O milagre hoje na vida das pessoas parece algo extraordinário. No tempo de Jesus parecia uma coisa natural. Veja que foi ter com eles cegos e coxos e curou-os. Certos, não são nem citados nomes, nem citados quantidades. Porque é possível que tenha sido um número tão grande, uma quantidade tão grande, que não foi possível registrar. Os apóstolos não conseguiram registrar. Mas deveria ser uma grande quantidade. E eu acredito, pela forma como era, que deveria ser assim em massa. Como se todos estivessem juntos e Jesus, todo mundo de uma vez, e todo mundo recebesse aquela cura, né? Então eu creio nessa, apesar de não estar literalmente escrito aqui na Bíblia, mas que eu creio que pelo fato de não haver um registro mais profundo, mais sério, que era mais sério não, mas mais profundo, mais detalhado, analítico, vamos dizer assim, então era justamente porque era em grande quantidade a ponto de não ser possível para os apóstolos terem registrado, né? E aí agora, continuando, vendo então os principais dos sacerdotes, os escribas, das maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram: ouve o que esses dizem, o que eles te dizem? E Jesus lhe disse: sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas, e de peito suscitaste o perfeito louvor. É ótimo esse texto, porque esse aqui é uma outra, é um outro cumprimento profético. Então Jesus ele está ali dizendo para os escribas, para os fariseus, que era como aqueles mesmos que estavam julgando ele inicialmente. Então Jesus ele estava citando um salmo, que é o Salmo 8, versículo 2, que diz assim: ó, tu os ordenaste a força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador, né? Então era um cumprimento profético o que Jesus estava passando ali para os, os, os escribas, né? E os fariseus, né? E os sacerdotes. Então, das criancinhas suscitais. Quando ele fala tudo isso, ele está aqui, inclusive, nos ajudando a traduzir a palavra. Quando ele fala sobre. A gente utilizou aqui o termo na palavra que está escrito aqui, ó, da boca das crianças, da boca dos que mamam, para fazer calar ao vingador. Essa é uma versão, tem outra versão que diz que suscita a força, o poder, né? Então, aí Jesus nos ensina o poder do louvor, né? Porque o louvor, ele é poder. Então, aqui é uma explicação muito legal sobre o sentido do louvor, quando você completa. Esse aqui é o princípio de interpretação, inclusive para você utilizar em ministrações, né? Vamos lá.
E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: Como cegou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis com que a figueira com o que foi feito a figueira, mas se disser a este monte, mas se a este monte disseres, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Um poderoso ensino sobre fé. O primeiro fato é que Jesus conclui, né? Então ele conclui, vai para lá, para Betânia, dorme lá em Betânia, né? Dorme em Betânia e volta. Volta, e aí ele teve fome e foi procurar uma árvore. Jesus, ele não era consumista, não procurava restaurantes locais, ele procurava se alimentar do que ele tinha, daquilo que Deus tinha proporcionado, né, na própria natureza. E quando ele chega na figueira, é um detalhe legal, porque esse detalhe da figueira, a Bíblia não nesse texto, né, não nesse texto, mas em outro texto, revela que esse tempo aqui não era o tempo de dar figos, mas mesmo assim Jesus procurou nele fruto e não achou senão folhas. Né? E se não achar senão folhas, isso aqui tem um relativismo como ser humano, mas eu não vou falar hoje sobre isso, não. Isso aqui é mais interpretação tipológica. E aqui o que, que acontece? Ele mandou a figueira secar e a figueira secou. Os seus discípulos maravilharam-se. E Jesus então dá um ensino poderoso sobre fé, que é a questão da fé e da dúvida. Então, a fé ela é o oposto da dúvida. E a fé aplicada de uma forma dentro de uma oração, ela produz uma abertura do coração de Deus para atender aos nossos pedidos. Está muito claro nesse texto. Isso é um logos literal. Há um telos poderoso porque Jesus está dizendo para os discípulos. Então, quando esse ensino é um ensino específico para a igreja e para os que creem em Cristo. Então, isso você coloca ele dentro do telos aí. O logos, o que está escrito de forma literal. E o rema, você vai aplicar na tua vida, no teu dia a dia, quando você tiver uma necessidade de um pedido de oração ser atendido. Não qualquer pedido. Sabe que Jesus fala em fome, né? Então fala em necessidade. Fome se relaciona à necessidade. Fome se relaciona à proteção. Fome se relaciona à sobrevivência, né? O problema é que as pessoas querem ficar orando por carros, querem ficar orando por apartamentos. E essas coisas, elas estão dentro da capacidade humana da conquista. Mas a capacidade de sustento, de manutenção, de proteção, de sobrevivência, de livramento, essa é a parte divina. E essa parte, esse processo aí, Deus trabalha de uma forma a atender às nossas necessidades mediante a nossa fé e as nossas petições. Então é importante a gente entender como aplicar ensinos importantes do Senhor. Né? Não é para qualquer bobagem, né? Como a gente vê por aí, ou para satisfazer os deleites humanos, como o Tiago fala mais adiante. Vamos continuar a leitura. Diz assim: chegando ao templo, acercaram-se dele e estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e dos anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isso? E que te deu tal autoridade? E Jesus respondendo, diz-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Que mais disserdes, eu também vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Pensavam entre si, dizendo: se dissermos que é do céu, ele nos dirá: então, por que não o crês? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. E ele disse: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Mas uma interpretação, na lógica, Jesus ele estabelece aí um princípio de interpretação que a gente utiliza na Bíblia. Né? Ele saiu dali da figueira, foi para o templo, que era o local onde ele gostava de estar. E lá no templo ele parava e ensinava. Observe que no templo judaico tem uma ordem, né? uma ordem
estabelecida e Jesus ele vem meio que rompendo com essa ordem, quando ele abre a boca para ensinar. Apesar de sabermos que o ordenamento jurídico maior do céu estava sobre ele, e o reconhecimento desse ordenamento jurídico tinha acabado de se revelar por causa do povo, da população, que estava aclamando a ele, que estava reconhecendo nele a autoridade profética, mas as instituições estabelecidas na época não davam o mesmo crédito, não davam a mesma delegação para Jesus, né? Então, o que é que acontece? Eles vão questionar qual era a autoridade. Por quê? Porque a autoridade é algo que vem de outro lugar. A autoridade em si, ela é gerada por algo acima de sua vida, né? Então, qualquer pessoa que se autoproclama, essa autoproclamação, ela pode ser questionada. Os fariseus entendiam assim. Mas Jesus sabia quem o tinha proclamado, de onde vinha a sua autoridade. Assim como também ele sabia de onde vinha a autoridade de João. E a autoridade de Cristo, ela estava sendo confirmada pelo povo. Então, a principal autoridade de qualquer que seja a organização é sempre a autoridade popular. Então, dentro do processo eclesiástico, por exemplo, né, de uma certa forma, de uma forma teocraticamente falando, Deus estabelece para o povo e o povo reconhece a autoridade. Quando é imposto isso, há um momento que isso vai se romper, isso vai se quebrar. Isso se reflete nas nações, nos países, isso se reflete nas empresas, isso se reflete por quê? Porque a autoridade ela precisa estar revestida de alguns princípios, e a autoridade ela é designada sempre para proteger, para guardar, para guiar o povo ao qual ela está instituída, né? Então, aqui Cristo tinha todos esses requisitos. A população, ele estava ali servindo aquelas pessoas, ele veio para salvar, veio para curar, veio para libertar. Ou seja, o tempo todo ele veio para servir e não para demonstrar poder. Não era o poder. O poder que emana do reconhecimento ativo daquele a quem se tem autoridade. E ali, o que acontece? Os escribas e fariseus acabam reconhecendo isso quando eles vão a Jesus e perguntam: que autoridade tu fazes isso? E Jesus disse: agora tudo bem, eu respondo se vocês me disserem com que autoridade vem de João. E eles não responderam porque sabiam que a autoridade que vinha de João, certo, era uma autoridade de Deus reconhecida pelo povo. Da mesma forma que a de Cristo era de Deus reconhecida pelo povo, né? Então aqui é importantíssimo a gente entender isso para não suscitar no coração de pessoas espírito de rebeldia, como às vezes por conta dessa passagem alguns querem se locupetrar de ações rebeldes. Vamos continuar então. Vamos continuar a leitura. Então, o texto diz assim, versículo 28 e 29. Mas o que vos parece? Olha só, essa passagem é ótima. Eu gosto muito dessa passagem agora. O que vos parece? O homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondeu, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. Respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhes: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes creram. Porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Então aqui Jesus, ele
dar a atacada final ali nos fariseus. Vou fazer uma espécie de um golpe de misericórdia, né, que ele aplicou ali nos fariseus quando ele fez o comparativo com João, aquele agora certo, bem, né? Eu vou contar aqui uma historinha para vocês. E nessa história é o seguinte: um pai tinha 2 filhos, e aqui é importante a gente entender, mas essa questão dos 2 filhos é clara, que se refere à igreja e se refere a Israel, né, para que a gente possa entender que a revelação bíblica, Deus ele mantém um relacionamento específico com Israel, um relacionamento específico com a igreja. Israel não é abandonado nem a igreja, mas Israel aqui está dentro de uma visão, como Jesus coloca aqui, ó. Um é o filho que disse que não ia obedecer e obedeceu e creu, né? E o outro é o filho que disse que ia obedecer e não o fez. Então os judeus são como o segundo filho, né? O Israel é tido como o segundo filho, o qual disseram que iria obedecer e não obedeceram, e a igreja é como se fosse o primeiro filho, as meretrizes dos publicanos, os gentios, as pessoas que não conheciam a Torá, que não conheciam a Bíblia, que não conheciam a revelação, mas que Jesus traz a revelação para eles, eles creem, acreditam, e ao processamento do crescimento da palavra, né, na vida dos gentios. Então aqui a gente observa qual efetivamente como a coisa acontece, né, ali nas escrituras, e como há o desenvolvimento desse processo para os judeus. Então eles falam, então João foi enviado de Deus e vocês não creram, certo? Então agora as publicanas os publicanos e as meretrizes estão crendo. E aí ele faz a comparação e se inclui dentro disso, né? João veio com o caminho da justiça, com o caminho correto, e não creram, certo? Agora vocês, mesmo vendo que a população recebeu, porque o reconhecimento profético popular, ele é um dos principais atributos do que é trazido como o reino de Deus. Importante entender a questão do reino de Deus, valores do reino de Deus, e não simplesmente valores religiosos, mas valores do reino de Deus têm princípio de caráter, de comportamento, de integridade, de relacionamento, de amor, de manifestação da graça, do poder, da misericórdia. Todos esses são atributos e valores do reino de Deus. E não você colocar muros separatistas, que muitas vezes as religiões assim estabelecem. Então é isso que Jesus está explicando aí para os fariseus. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, circundou-a de um valado e construiu nela um lagar. E edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. Chegando ao tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um e mataram o outro, e apedrejaram o outro. E depois enviou outros servos em maior número que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos de sua herança. E lançando a mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando depois vier o Senhor, o que fará aqueles lavradores? Disseram eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem frutos. Disse-lhe Jesus: nunca leste as Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê seus frutos. E cair sobre esta pedra, despedaciar, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Tem aí cumprimentos proféticos, liberações proféticas poderosas. Na parábola, Jesus está se referindo ao Senhor, como sendo o próprio Deus, e aos lavradores e aos cuidadores como sendo os profetas, né? Então, o tempo todo, os profetas, apesar de respeitados, não foram ouvidos. Isso
quem lê a Bíblia vai ver que desde os tempos, que que o povo hebreu, né, foi estabelecido de uma forma definitiva, foi a partir de Moisés, já existiu antes, mas como nação, o estabelecimento nacional de Jerusalém, de Israel, é a partir de Moisés. Então, o nascedor dele, você tem todo o princípio a partir desde Adão até a chegada de Abraão, a quem veio a promessa, e depois os filhos de Abraão, até chegar a Jacó, a quem se torna Israel, a ida para o Egito, lá no Egito, a multiplicação e finalmente a saída para a terra prometida, para cumprir a promessa feita a Abraão. Se estabelece ali, e essa promessa ali agora estava por se cumprir. Deus enviou muito durante mais de 1000 anos profetas, né? E esses profetas foram rejeitados, muitos deles foram apedrejados, foram mortos, outros foram recebidos, mas não obedecidos, né? Você vê o tempo dos juízes, a elevação e decadência é constante. Você vê no tempo dos reis também a mesma coisa, na época da divisão de Jerusalém. Então Jesus está falando sobre isso. E aí, finalmente, quando Deus disse, agora eu vou corrigir tudo enviando meu filho, a plenitude dos tempos, como o apóstolo Paulo fala, então aí Jesus vem e eles também rejeitam o filho. E aí, quando Jesus fala sobre a pedra fundamental, a pedra angular, é aquela pedra onde se inicia uma construção, é onde Deus ali de fato ia começar todo o processo final, né? Porque não ia ficar só com o povo. Deus ele veio para a promessa de Abraão era para todas as famílias da terra. Então agora Jesus ali iria cumprir essa promessa. Mas ele diz, Jesus fala, e é uma verdade que a gente vive até hoje, é que houve uma rejeição por parte de Israel para essa pedra, para essa pessoa, né? E muitos judeus pagarão ou pagam preço dessa desobediência. Vai ser restabelecido dentro do tempo normal, a Bíblia profetiza isso, mas esse tempo é um tempo de esfriamento do povo de judeu, né? Vamos lá, vamos continuar. E aí, a última passagem desse capítulo diz assim: os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava dele e pretenderam prendê-lo, recear o povo, porquanto o tinham por profeta. Mais uma vez, aí, o reconhecimento popular, eles compreenderam o que estava sendo falado para eles, e eles queriam prender Jesus. Já estava dentro do projeto deles, né? A Páscoa se aproximava, para se cumprir, né, a profecia do Cordeiro sacrificado para a remissão do pecado da humanidade. Eles entenderam o que falava deles, mas eles temiam a população. Eles precisavam então reverter. Até hoje, os dias de hoje, a única forma de você remover, né, algo instituído por Deus é colocando a população em contra. Mas uma hora esse preço é pago. Bom, pessoal, essa aula foi longa, quase 40 minutos, né, mas ela é bastante rica. Então, qualquer coisa, vocês me chamam aí coloca aí nos comentários que a gente vai respondendo, né? E que Deus abençoe vocês no nome de Jesus. E vamos, então, depois para assistir a próxima aula. Até mais.